Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal da Sociedade Chesterton Brasil. Se você ainda não conhecia esse canal, chegou aqui por qualquer motivo, anúncio, alguém indicou e assim por diante, já inscreva-se no canal, certo? Porque muito provavelmente se a pessoa mandou um vídeo para você, você gosta desse conteúdo, tem interesse em Chesterton, tem interesse nos assuntos que Chesterton fala, ou então aí o bom e velho algoritmo, sacou que você está procurando esse tipo de conteúdo, então é provável que vai ser muito bom. Se inscreva aí, marque o sininho para ser notificado, certo? E se já quiser dar um voto de confiança, pode também curtir e compartilhar, certo? Mas, até o final desse nossa conversa, não deixe também de curtir se você está gostando do que está vendo. Pois bem, pessoal, eu vou falar uma coisa assim muito besta, tá? Perdão dizer isso, mas é algo que realmente eu considero primário, mas precisa ser dito. Algumas pessoas, já aconteceu mais de uma vez, as pessoas chegarem e me dizerem assim, Rodrigo, eu preciso de... Uma pessoa me disse isso materialmente. Eu preciso de um livro que me fale... Antes de ler Chesterton, eu preciso de um livro que me ensine como ler Chesterton. Eu nunca me esqueço também que um professor de física que eu conheci, um cara bem inteligente, inclusive, ao falar de Chesterton para ele, eu nem lia Chesterton ainda direito, eu acho que eu tinha ouvido falar um passante, eu tinha começado a ler Ortodoxia, talvez eu tivesse começado a ler Ortodoxia. E aí esse professor de física, ele ficou indignado, nem digo indignado, mas ficou meio bravo. Sabe quando um assunto irrita uma pessoa? Ele disse, não, Chesterton dá muita volta, inventa muita coisa, a coisa é mais direta ao ponto. E assim acabou o assunto. Tá? Bom, o que na minha opinião acontece com todas essas atitudes em relação a Chesterton? No caso do segundo, no caso do nosso professor de física aqui, tem gente que não gosta do estilo do Chesterton mesmo, encontrou muito boas luzes, inclusive luzes que Chesterton também oferece de uma forma mais palatável para elas, e assim por diante, tá? E eu sei que esse era um homem que não tinha pouca coragem para o estudo. Tá? O que eu chamo de ter pouca coragem para o estudo? É aquela pessoa que quando começa a estudar, começa a sofrer, e quando começa a sofrer, desiste. Tá? Não era o caso dele. Então acredito que é isso mesmo, Chesterton não fazia o gosto dele, não era, como diz os ingleses, a xícara de chá dele, e aí tudo mais. Mas o primeiro caso, que eu percebo é assim, as pessoas gostam de citações, gostam daquilo que comentadores falam que está no pensamento de Chesterton, gostam de saber de eventos da vida de Chesterton que elas consideram inspiradores, que fala bem da personalidade do Chesterton para elas, então elas estão interessadas. Aí elas topam com o livro de Chesterton. Pô, essa chegada, via de regra, já vai ser determinante para dizer como essa pessoa vai se sentir, tá? Eu estou aqui com um livro que é Hereges, certo? Eu acho um livro bem palatável, tá? Bem palatável. É evidente, vai ter passagens aqui que podem ser um pouco mais exigentes. Chesterton é esse esgrimista do paradoxo, ou seja, ele faz uns movimentos, uns floreios bastante interessantes, brincando com conceitos, e dependendo de como é que é a pessoa para acompanhar um raciocínio através do discurso, ela pode se perder, tá bem? Então, pode acontecer, eu tinha esse problema com matemática. Então assim, começava, não, faz isso, agora tu vai, e desce o número, e multiplica, e subtrai. E aí quando eu tava lá, e agora eu faço o quê? Aí eu acho que era para descer, e desce o segundo que subiu, Acho que deve ser, aí descia o que era para subir, subia o que era para descer, subtrair o que era para somar, aí já me perdia na neblina e quando vi, tava lá tirando um 4, um 3,5 na prova de matemática, tá? Então é isso, nossa cabeça às vezes tem umas dificuldades, em relação a qualquer campo do conhecimento humano, tá bem? Alguns privilegiados são bons em tudo, a cabeça dos caras funciona maravilhosamente bem, desde belas artes até física, ciência de foguetes, Mas é isso. E aí, esse aqui para mim é um livro, já nas aproximações dele, que não enxergo como uma pessoa que vai se esforçar não vai compreender em algum momento que está lendo aqui. E o que eu chamo de se esforçar, tá? O nível que eu tenho aqui nas primeiras páginas de O Hereges, tá? É um nível que uma pessoa alfabetizada com algum esforço vai conseguir dar conta. Uma pessoa comum vai ler isso com atenção e já vai entender onde Chesterton quer chegar de arrancada.
Então, assim, para mim, não existe uma miríade, um número enorme, um monte de textos de Chesterton que são herméticos, tá? São difíceis de penetrar, são difíceis de entender. Existem trechos de Chesterton, sim, que podem ser um pouco mais complicados por dois motivos. Primeiro, porque talvez ele tenha elaborado a ideia ao longo de várias páginas. Em algum momento eu me distraí, em algum momento eu não continuei pegando o que ele estava falando, ele fez uma referência e eu fiquei, né, meio perdido, sei lá, tá? Em outros momentos, certo, é que a gente não compreende muito bem a linguagem dele. Chesterton pode ter uma linguagem um pouco mais rebuscada para nós. E existe sempre um limite da tradução, certo? Por isso que eu diria assim, hoje o que nós estamos fazendo, tá, é trazer ao público nacional que não tem a possibilidade, né, ou por falta de tempo, falta de dinheiro, sei lá o quê, de ler Chesterton em português, tá? Então assim, mas é inegável que a sua experiência de Chesterton vai ser mais qualificada se você ler ele em inglês. Ali você não perde nada, né, da verve, da dinâmica e assim por diante. Ainda que eu acredito que mesmo hoje, né, por um falante nativo de inglês, Chesterton pode ser uma linguagem um pouco diferente em vários lugares, certo? Então é isso, a linguagem é um pouco diferente, Chesterton faz floreios, vai e volta, né, usa dinâmicas interessantes, mas agora, qual é o livro, né, que você tem que ler para aprender a ler Chesterton? Gente, não existe esse livro, você tem que ler Chesterton, ponto, tá? Não tem muito mistério. Aí, recomendações, a gente está sempre fazendo alguma coisa de recomendações de Chesterton. Eu já recomendo para vocês. Vocês querem ler um livro sobre coisas de proposição de ideias, artigos de proposição de ideias, né? Ou seja, artigos onde ele vai falar sobre coisas de filosofia, coisas de teologia, coisas de política, coisas da vida, coisas da cultura. Temos aqui o Essencial de Chesterton, tá? Que é um volumezinho que não é exaustivo, a maioria dos artigos não tem muitas páginas, então tá ali à disposição. Vai lá na loja da Sociedade Chesterton Brasil, você vai ver ali o Essencial de Chesterton, não pensa duas vezes, vai lá, compra e seja feliz, tá? A outra possibilidade é que você quer lidar com a literatura de Chesterton. E eu não vou ficar chovendo no molhado, vamos pegar as coisas mais populares que nós temos publicados de Chesterton em termos de literatura, que é a minha opinião sobre isso, né? Então, o Padre Brown, na nossa coletânea, que nós temos todos os contos do Padre Brown, uma coletânea hoje em dia muito bacana, né, com um design muito legal e assim por diante. Ou então, também publicado por nós, né, O Homem que Era Quinta-feira, que também é um outro livro bastante interessante, que tem inclusive algum mérito literário também, como provavelmente, né, obra seminal do estilo nonsense, ou pelo menos uma das que poderiam ser consideradas seminais para o estilo nonsense, tá? Então tem esse... que já dando um pequeno, não é nem spoiler, é só para você ficar também com vontade de ler esse livro. Da metade do livro para frente, o livro dá uma virada, dá uma guinada, que parece que eu fui para um outro tipo de história, né? Quase não parece mais como uma história de detetive, mas talvez justamente é isso, né? O Chesterton ali na segunda parte do Homem que Era Quinta-feira ter chegado no âmago, na essência das histórias de detetive, certo? Então é isso aí, tá aí a recomendação. Quer literatura de Chesterton? Né? Padre Brown, Homem que Era Quinta-feira. Quer proposição de ideias? Vai aí e pega o Essencial de Chesterton, tá? Quando você leu todo o Essencial de Chesterton, tá esperando você Hereges, tá esperando você Ortodoxia, outros livros. Nós temos livrinhos menores, que eu acho que vão interessar. Você é um cara religioso, católico, se interessa por temas de religião, Igreja Católica, cristianismo. Temos, por exemplo, o livro, né, Igreja Católica e Conversão. Se você quer mais conteúdo apologético, temos Poços e os Charcos. Então você pode ir lá atrás dessas obras também, que daí entram no nicho específico do seu interesse, tá? E aí existem as possibilidades. Você quer entender melhor a Inglaterra de Chesterton? A Esfera e a Cruz, que está aí com prefácio, pós-fácio e comentários do nosso queridíssimo Henrique Elves, que é uma autoridade, né, nessa questão de relação de cultura inglesa, essas coisas todas assim, tem um conhecimento muito bacana, dá para compreender muito bem. Então ali, o que é esse mundo cultural do Chesterton em termos de Inglaterra e em termos de catolicismo na Inglaterra. Então, você tem ali uma excelente obra. E assim vai, tá? Agora, vamos lembrar uma coisa, né? Chesterton é um homem que não está preocupado exclusivamente em entreter o seu público. Também está.
Chesterton acredita que quando você coloca algo de entretenimento dentro do seu texto, mesmo que seja um texto de proposição de ideias, filosófico, teológico, coisa que eu valha, tá? Esse texto tem que ter um negócio, né, de beleza, de ironia, de algo que você, né, no mínimo dê uma outra risada ou fique perplexo com a capacidade dele de fazer o que faz com os textos. Além de, então, chegar, né, na ideia propriamente, tá? Então, o Chesterton é esse cara. Ele quer entregar um texto que seja um texto que alcance mais de um nível de qualidade, tá? Justamente por isso, para que você não saia da experiência de mãos vazias. Porém, o grande foco do nosso autor é um serviço à pátria prestado através de um serviço da verdade. Ou seja, a verdade não é o tipo de coisa que nós dizemos o que ela é ela quem diz que nós somos. Então, para chegar à verdade, eu preciso contornar os obstáculos que existem na minha inteligência até ela, certo? Que são vários, tá? Então, assim, é evidente que este homem que está querendo prestar um serviço objetivo à sua comunidade nacional, e prestou tão bem que extrapolou a sua comunidade nacional, e aí, né, mundo afora, Chesterton encontra pessoas que são ajudadas pela sua obra e assim por diante, tá? Então, esse homem, evidentemente, vai ter várias passagens, certo? Aonde ele vai exigir de vocês e de mim, não menos aquilo que a verdade e a sabedoria exigiram dele, para conseguir entender certas coisas e, mais do que isso, uma vez entendendo, colocá-las através de texto. Ora, se você não está a fim de pagar o preço, certo, de chegar nesse lugar que o Chesterton já percorreu, abrindo a senda, né, através da sua escrita, do seu esforço e assim por diante, bom, talvez não seja o seu momento de ler Chesterton mesmo, né, e aí é isso. Né? Agora, tem que lhe avisar, você vai ficar estacionado no mesmo lugar, você vai ficar estacionado na mesma, né, concepção, na mesma visão de mundo, ou na visão de mundo muito boa, mas restrita, né, na sua profunda compreensão. Então é isso, não tenha medo do esforço. Você vai ler, vai entender algumas coisas, não vai entender outras, vai continuar lendo, vai melhorando. Se você precisasse, né, levantar um peso, né, e é sedentário, você teria que passar algum tempo se esforçando numa academia até poder ganhar força na musculatura. Assim também é com o mundo da leitura, e com a leitura de Chesterton não é diferente. Não desista. Não desista de Chesterton se você gosta das ideias dele, se você gosta de quem gosta das ideias dele, se você gosta das coisas que as pessoas afirmam que você vai encontrar na obra dele, ou simplesmente porque você está curioso ou tem brios, né? Como vai dizer o Clóvis de Barros Filho, que é ter brios, né? Pegar um texto que você não entende, né, e decidir que você não vai sair da sua mesa, da sua cadeira, do seu escritório até lê-lo e compreendê-lo. Bom, também pode ser um ótimo caminho de desafio pessoal, certo? Por favor, não deixe, né, de compartilhar esse vídeo se você gostou, de curti-lo e todas essas outras cositas más que a gente já falou aqui, certo? Que nos ajudam, nos apoiam muito por aqui, certo? Sem esquecer também de um comentário. Todo comentário melhora, né, o engajamento desses vídeos aqui, tá certo? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!